Amém, queridos? Ainda em pé, vamos ler o trecho das Escrituras que vai nos inspirar nessa manhã. Abra lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10. Nós vamos ler dois trechos desse capítulo. Lucas capítulo 10, começando do verso 1. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo ali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse ainda: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Agora a gente pula para o verso 17. Os 72 voltaram, muito alegres, e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém, querido? Você pode se sentar. Hoje é uma celebração especial. Nós estamos aqui para reconhecer o trabalho da liderança desta igreja e honrar os líderes que se esforçam e se dedicam para o avanço do reino de Deus. Mas eu quero dar uma palavra para a igreja, também para os líderes, mas para nós enquanto igreja, para que nós possamos entender a nossa missão. Sempre falamos muito sobre isso. E estes versos desse Evangelho de Lucas, capítulo 10, narram exatamente qual é a missão da igreja e aquilo que Jesus pede para nós fazermos. Antes, porém, da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu queria fazer
algumas considerações aqui e reforçar alguns dos valores que nós temos como igreja. Igreja Presbiteriana Independente Manaim. Aquilo que a gente crê, aquilo em que a gente investe. E isso está relacionado aos membros que fazem parte desta igreja e também à liderança. O primeiro valor que nós temos é de reconhecer e preparar cada membro. Está lá na nossa banner. Reconhecer e preparar cada membro. Ou seja, nós reconhecemos em cada um de vocês que são membros desta igreja, comprometidos com a IPI Manaim. Nós cremos que vocês são um ministro em potencial. Ou seja, alguém que tem o chamado de Deus para desenvolver liderança e ministério no corpo de Cristo. Nós cremos de fato no sacerdócio de todos os crentes. Essa é uma das bases da reforma protestante. Muitas vezes a gente discursa a respeito disso, mas a prática disso às vezes está bem distante. Mas nós aqui na Manaim, nós cremos nisso. Nós cremos que se você é um cristão nascido de novo, que foi salvo por Jesus Cristo, você é um sacerdote do reino dele. Ou seja, a você é permitido entrar na presença de Deus para oferecer o sacrifício e para exercer ministério no reino de Deus. O nosso valor como igreja é cada casa uma igreja, cada membro um ministro. E nós levamos isso a sério. A segunda consideração é que nós nos dedicamos para o crescimento e aperfeiçoamento de cada membro e de cada liderança. Para isso nós temos uma escola de liderança que nesse ano se reuniu todas as quartas-feiras, de março até agora novembro, para capacitação, para treinamento, para instrução, para ensino. Nós estávamos conversando com o líder essa semana e dissemos, ninguém aqui está pronto ainda, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E nós precisamos disso, e como igreja nós oferecemos isso. Nós nos dedicamos para que cada membro possa crescer e se tornar uma liderança no reino de Deus. Portanto, se você expressar o desejo de ter ministério e de ser efetivo no seu ministério, saiba que nós iremos trabalhar arduamente para que você possa ser capacitado para isso. Terceira consideração. Quando o conselho da igreja, que é formado pelos presbíteros e pastores, impõe as mãos sobre a cabeça de alguém aqui, numa celebração e num culto, como nós fizemos semana passada, sobre a vida da Dani, assumindo uma célula, nós estamos estendendo a autoridade que nos é delegada por Deus. E essa autoridade não é nossa, nós não temos poder sobre ela. Ela é delegada por Jesus Cristo para nós executarmos o serviço do reino de Deus. Jesus falou, toda a autoridade me foi dada, a autoridade é dele. Mas ele diz, agora vão e façam discípulos. Ele delega essa autoridade. Ele passa essa autoridade que ele conquistou para que nós possamos realizar a obra. E enquanto conselho da igreja, nós entendemos que nós não conseguimos realizar a obra de Deus sozinhos. Portanto, ministério e pastorado na IPI Manaim não é centralizado, não é uma liderança que centraliza as coisas, não são os pastores que fazem as coisas. Nós temos um colegiado de pessoas que estão se dispondo, e não é pequeno esse grupo. De pessoas que estão se dispondo a servir a Deus. E essas pessoas recebem por imposição de mãos a autoridade para ser a voz da própria liderança da igreja e do conselho. Portanto, querido, quando você receber uma oração de alguém que recebeu imposição de mãos, quando você receber um conselho de alguém que recebeu imposição de mãos, quando você receber uma exortação de alguém que recebeu imposição de mãos, você está recebendo diretamente dos pastores e dos presbíteros dessa igreja. Nós precisamos respeitar aqueles sobre quem nós oramos e a quem delegamos a autoridade. E por fim, um último valor importante que nós temos como Manaim é honrarmos todo aquele que de uma maneira dedicada e diligente tem servido a Cristo na igreja. Saiba que aqueles que estão em ministério hoje e se dedicam no ministério e lideram uma célula ou coordenam alguma área de apoio da igreja, eles se doam muito mais do que aquilo que você imagina.
no seu tempo, no seu trabalho, no seu esforço, no seu planejamento. Então nós como igreja fazemos dessa celebração um momento especial, onde a gente quer honrar essas pessoas. Porque muitas vezes nem nós mesmos sabemos da dedicação e do esforço dessas pessoas. Aquelas horas gastas em oração, em aconselhamento, em serviço, que muitas vezes não estão diante dos nossos olhos. Então assim, estabelecendo esses valores e esses princípios que nós temos como igreja, eu queria compartilhar um pouquinho sobre esse texto. E eu dei como tema para essa mensagem, discípulo que é discípulo. Reticências. Às vezes eu fico um pouco em crise quando a gente fala o verdadeiro discípulo. Mas será que então tem o falso discípulo? No meu entendimento, quando a gente fala de discípulo de Cristo, só há uma categoria. Só há um perfil de discípulo de Cristo. Não tem os verdadeiros e os falsos. Existem aqueles que são chamados e escolhidos. Então eu pensei neste tema, discípulo que é discípulo, e daí eu quero fazer algumas considerações, para a gente refletir como tem sido o nosso discipulado e o nosso caminhar com Jesus. Esse texto do capítulo 10, ele não está sozinho. Ele vem de um discurso de Jesus e de uma narrativa, e se a gente pega o finalzinho do capítulo 9, nós vamos ver ali que Jesus, ele se encontra no verso 57 com um homem que diz a Jesus, Jesus, eu quero te seguir. Jesus nem o chamou, ele se prontificou. Só que daí depois, Jesus chega para ele e fala, meu querido, o negócio é o seguinte, quem me segue não tem descanso. E aí, encerra-se a conversa. Daí aparece um segundo homem que Jesus chama, vem comigo. E daí essa pessoa responde, Senhor, mas eu quero muito. Mas primeiro deixa que eu volte e enterre meu pai. Daí Jesus encontra um outro homem. E esse outro homem diz, eu seguirei o Senhor. Mas primeiro, deixa que eu vá despedir da minha família. E Jesus encerra então com essa afirmação, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino. No início desse ano, eu estava me lembrando na semana da retomada, pastor Rodolfo, meu primo, esteve aqui pregando, e ele trabalhou com esse texto de Lucas capítulo 9. E ele falou sobre alguns cuidados que a gente tem que ter no ministério. E ele abordou 3 cuidados, eu não sei quantos vão relembrar esta mensagem, mas ele falou sobre 3 cuidados, baseado nessas 3 desculpas que essas pessoas dão para não seguir a Jesus. E a primeira delas é o cuidado da precipitação. Ou seja, dizer conta comigo, mas depois no segundo chamado você não aparece. Dizer conta comigo, mas você não consegue cumprir a demanda de reuniões e de escalas e tudo mais. Precipitação, cuidado. Calcula antes de dizer sim, Senhor, eu quero. Segundo cuidado é da procrastinação. Ou seja, o contrário, Aquele que diz, não, amanhã, semana que vem, agora eu não estou podendo, mas eu quero muito, então, E a coisa fica sempre num futuro que nunca chega. E por fim ele fala do cuidado com a hesitação. Aquele diz que vai, mas não vai. Hesita. Ora vai, ora não vai. Nós temos esse perfil de discípulos, mas aqui Jesus fala que esses discípulos não servem para o reino. Esse tipo de discípulos não serve para o reino. Mas daí então entramos no capítulo 10 de Lucas. E este capítulo 10 então Jesus vai falar quem são os verdadeiros. Ou quem vai ser o discípulo que é discípulo de verdade. O discípulo que ele considera discípulo. E daí então Jesus faz algumas considerações traçando para nós o perfil do discípulo que é discípulo de fato. E a primeira característica do discípulo que é discípulo é que ele é escolhido e enviado. E isso está aqui no verso 1 desse capítulo 10. Diz ali, depois disso o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 a 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Então os discípulos, de fato, são aqueles que são escolhidos e enviados. Ou seja, discípulo é chamado para ser discípulo. Ele tem esse chamado, como nós cantamos aqui no início
dessa celebração. E discípulo tem uma missão, discípulo é enviado, discípulo não fica parado, estático, aguardando, ou dizendo ainda não chegou o meu momento. O discípulo que é discípulo é enviado para uma missão. Geralmente a gente focaliza nos 12, não é verdade? Mas aqui a Bíblia fala de 72, além dos 12. E eu, baseado em todo o estudo de evangelhos que já fiz, e esse método indutivo que nos faz pensar e conjecturar a respeito de textos da Bíblia, eu fiquei pensando assim, poxa, que interessante. Primeiro Jesus chama 12, mas aqui ele está falando que ele chamou mais 72. Ou seja, há uma demanda grande no reino de Deus. Os 12, de fato, eram a célula de Jesus, a gente pode chamar assim, aqueles 12 homens que seguiram Jesus em todo lugar. Mas Lucas aqui está nos apresentando um outro grupo, ainda maior de discípulos, de pessoas que foram escolhidas e de pessoas que foram enviadas para fazer o chamado. Portanto, mesmo no ministério de Jesus, não eram somente os 12 que eram considerados discípulos. Jesus considera estes 72 também seus discípulos. E a eles ele pede para que vão, anunciem o reino de Deus e operem milagres. O mesmo que foi dado aos discípulos, e isso está narrado no capítulo 9 de Lucas, aos 12, a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma missão, o mesmo serviço dado aos 12 é dado também a esses 72. Agora eu fui fazendo conta, 72 mais 12 é 84, 84 divididos por 2, 7. E aqui nós temos 7 grupos de 12 discípulos. O número 7 é muito significativo na Bíblia. É um número que fala da perfeição, quando está relacionado a Deus. É um número completo. Então aqui nós temos um número completo e esses discípulos, eles apontam e são a massa crítica que vão dizer, esta é a igreja de Jesus Cristo. Esses 7 grupos de 12 discípulos é a igreja de Jesus Cristo, espalhada em toda a face da terra, em todos os tempos, para realizar a obra do Senhor. São esses discípulos que foram chamados e que foram enviados para realizar essa missão. Discípulo que é discípulo está engajado no trabalho da colheita. E era essa a preocupação de Jesus sempre, para que a colheita não se perdesse. Discípulo que é discípulo está envolvido na tarefa de expandir o reino de Deus. Há muita coisa que nós fazemos como igreja que não tem nada a ver com o ser discípulo. Nós precisamos entender que o chamado de Deus para nós é fazer discípulos de todas as nações. Esse é o nosso chamado e para isso Ele nos escolheu. Mas mesmo assim, antes de Jesus os enviar, Jesus afirma aqui no verso 2, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão ver quando vocês saírem por aí anunciando o evangelho do reino, que vocês são muito poucos para a necessidade do mundo. E aqui Jesus já estava convocando e despertando a igreja a ter uma visão. Porque a visão de Jesus era uma visão, e é ainda hoje, uma visão para um mundo perdido. E discípulo que é discípulo tem a mesma visão do Senhor. Discípulo que é discípulo não fica assentado, se alimentando, engordando, ou fazendo qualquer servicinho no reino de Deus que não resulte em salvação de vidas. Discípulo que é discípulo tem o coração do mestre, tem o coração do Senhor e anseia por salvação de vidas, anseia que o evangelho seja pregado. Dessa mesma forma deve pulsar o nosso coração. Se você e eu somos discípulos de Jesus Cristo, nosso coração deve pulsar por vidas sendo alcançadas com o evangelho do reino de Deus. Caso contrário, nós precisamos reconsiderar o nosso chamado. Não importa o que você faça dentro da estrutura da igreja. Se o teu coração não pulsa pelo perdido, se o teu coração não vai em busca daquele que está longe, você não tem o mesmo coração de Jesus. Queridos, há um lugar para mim e para você nessa colheita. Nós estamos vivendo tempos de recessão. Cada vez mais a gente ouve de desempregos e recessão, e recessão, e recessão. E isso vai continuar pelo ano de 2016. No reino de Deus não existe isso. Ninguém fica desempregado no reino de Deus. Então, se você se dispõe a ser um discípulo, o Senhor vai encontrar um lugar para você. E que privilégio sermos escolhidos, não é verdade? Será que você já pensou nisso?
Você foi escolhido pelo Senhor e você é enviado por Jesus para dar continuidade ao ministério dele. Ele está te chamando para esta obra. Que grande privilégio. Então, discípulo que é discípulo é escolhido e é enviado. Agora, discípulo que é discípulo é advertido e orientado. E aqui a gente vê a partir do verso 3 várias orientações de Jesus a respeito daquele que é verdadeiramente discípulo. E aqui, em suma, nós vemos que o que Jesus fala é o seguinte: meu querido, eu estou te enviando, você vai com o recurso mínimo necessário e você vai realizar aquilo que eu estou te pedindo para realizar. Discípulo não é aquele que faz a obra de acordo com a sua vontade. Às vezes a gente vê discípulos assim, né? Isso eu não gosto de fazer, cuidar de criança não é a minha praia. Né? Ou então, ser facilitador de célula, Jesus, né? Não quero. Né? O discípulo não pode ser seletivo. O discípulo é aquele que se submete, é o aprendiz, é aquele que ouve a voz do mestre e se submete a essa voz. E eu acho fantástico que Jesus não faz propaganda enganosa. Ele contrata, mas ele não engana. Sabe, aquele contratante que fala, não, a nossa empresa, você vai ter um monte de benefícios, vai ser maravilhoso, Daí você chega lá no primeiro mês, o salário não é aquilo que te prometeram, a empresa não é aquilo que te prometeram, e você fica assim, né? Agora fui fisgado, estou aqui dentro, mas não é nada daquilo que me falaram. No reino de Deus não é assim, porque Jesus não faz propaganda enganosa, ele fala das perdas, mas ele fala dos ganhos, e isso ele vai citando aqui, né? A primeira frase que ele diz no verso 3 é: eu estou mandando vocês como ovelhas no meio de lobos. Uau, que empolgante isso, né? Oh, Jesus, que bênção! Oh, essa viagem vai ser fantástica. Né? Mas Jesus adverte dos riscos. Mas Jesus também fala das bênçãos. De sermos mensageiros de paz. De sermos portadores do poder de Deus para levarmos cura. De anunciarmos que o reino de Deus chegou. Que privilégio enorme esse. Jesus fala dos espinhos, mas ele fala dos frutos. Jesus fala dos embates, mas ele também fala das vitórias. E eu acho isso tremendo, porque Jesus não nos engana quando ele nos chama. Quando eu leio o chamado de Jesus e a própria vida dele, ele não está enganando ninguém. Há um evangelho que se prega hoje, que é o evangelho da mentira, que é o evangelho das promessas, que é o evangelho da prosperidade no sentido equivocado do real sentido da palavra. Que é tipo assim, eu vou para Jesus e daí tudo vai ficar de boa e as coisas vão ficar maravilhosas. E todos os meus problemas serão resolvidos. Não é esse o evangelho que Jesus prega. Por isso, o discípulo que é discípulo é advertido. Advertido dos riscos, advertido dos laços. E ele é orientado na sua tarefa. O chamado de que Jesus tem para a gente, para segui-lo, não é enfeitado com falsas expectativas, cheio de promessas. Por favor, venha. E Jesus também não omite os enfrentamentos e as lutas. Jesus fala lá em João 15:20, se me perseguiram a mim, também vão perseguir vocês. Então o discípulo é aquele que tem essa consciência. Jesus deixa claro a missão aqui para esses discípulos. Ele orienta o que deve ser feito. Curem os doentes e anunciem, o reino de Deus chegou até vós. E daí a gente pode pensar, o que a gente tem feito no reino como discípulo? Eu tenho feito isto, eu tenho anunciado o reino de Deus, eu tenho curado enfermos, eu tenho sido um canal para a manifestação do poder de Deus nessa terra? Ou será que a minha missão tem sido qualquer outra que não tem nada a ver com isso aqui? A missão de Jesus é alcançar pessoas, ganhar vidas. A gente é chamado para anunciar o reino e manifestar o poder desse reino de Deus. Nada mais. Ou seja, tudo que nós fizermos como cristãos tem que ter este fim. Se não tiver este fim, nós estamos fazendo qualquer coisa, menos obedecendo a ordem e o chamado do Senhor. Há muito trabalho a fazer. A colheita é grande, Jesus diz. A colheita é grande. E os trabalhadores são poucos. Essa semana eu estive no Hospital Pequeno Príncipe visitando o José, filhinho do Fred e da Alcione. E daí lá eu encontrei a Vana. Cadê a Vana? A Vana está aí? Aí, Vana. A Vana guerreira lá do Pequeno Príncipe, fazendo trabalho voluntário dentro da UTI, orando com mães e ministrando. Ela já circula lá dentro, né? Vana já vai para lá e para cá. E daí depois que a gente se encontrou e
A Alcione estava falando com uma mãe, eu fui orar com uma mãe, daí fui orar com José, daí depois mais uma outra criança que eu queria uma oração, daí a Vana me levou num outro leito, lá numa outra UTI para orar com uma outra mãe, e até ouvir o testemunho desse trabalho que a Vana faz, voluntário. E daí uma mãe, vendo que eu estava orando ali, me chamou para eu ir orar com o filho dela num outro leito. Gente, isso é uma coisa tremenda. E eu saí dali pensando, meu Deus, a necessidade. A gente vive o nosso dia a dia, não sabe que tem gente sofrendo num leito de hospital, chorando na cama de uma criança. Mães que estão sofrendo, e você passa por aquele hospital, você vê mães chorando nos cantos. E luta, e luta. Mas tremendo como o poder de Deus se manifesta num lugar como esse. Há muito trabalho, meus queridos. E a Vana está lá firme. Já há 2 anos, né, Vana? 3 anos já, meu Deus. 3 anos visitando aquelas crianças e ministrando. Lorena participou desse ministério, Cristina também. Jesus deixa clara a nossa missão, e a nossa missão é ir e fazer. E mesmo Jesus fala aqui naqueles lugares onde a gente não vai ser bem recebido. Viu que interessante o que Jesus fala aqui, ó? Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, ótimo. Comam, bebam, preguem o reino, curem e tal. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, de qualquer forma, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto, o reino de Deus chegou até vocês. A mensagem que a gente prega nem sempre vai ser recebida com flores e com gratidão. Eu acho que na maioria das vezes é, né? Na grande maioria das vezes é, mas às vezes não é. Nós somos chamados para isso, e Jesus nos adverte. Não é por causa dos embates, das lutas, das terras que não estão preparadas, dos corações que estão fechados, que nós vamos deixar de pregar e dizer que o reino de Deus chegou até nós. Mesmo naqueles lugares onde a gente não vai ser bem recebido, a gente deve anunciar: o reino de Deus chegou até nós. Desculpa, eu só vim dar esse recado. E daí você vaza, sai. Né? Discípulo é aquele que paga o preço. Discípulo que é discípulo paga o preço. Discípulo que é discípulo se sujeita ao senhorio de Cristo. Obedece à ordem do Senhor. Não faz aquilo que Ele quer. Não faz aquilo que Ele gosta. Ah, não, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer assado. Não. Discípulo vai debaixo de ordem, de mandado, de chamado. Por isso, queridos, discípulo que é discípulo é advertido e orientado. Tem um Senhor. E este Senhor nos conduz para cumprirmos o chamado. Agora, discípulo que é discípulo é recompensado. E esse texto nos mostra isso. A partir do verso 17, nós vemos essa citação dos 72 quando voltaram. Diz que eles voltaram muito alegres com aquilo que havia acontecido. E olha o discurso dele, até os demônios nos obedeciam. Uau, nós estamos tendo um poder sobrenatural. Pelo poder do nome do Senhor, a gente manda que os demônios saiam das pessoas e as pessoas saem. É testemunhar a vitória, é testemunhar a libertação. Gente, tem alguma coisa melhor do que isso? Você que já experimentou essas coisas. Pode ser que você, como discípulo de Jesus, nunca tenha experimentado isso. Ver alguém sendo liberto da opressão de Satanás. Mas quem é mensageiro da palavra de Deus tem essa grande recompensa. E é uma recompensa que nada pode pagar, nem mesmo o Mastercard, né? Nada pode pagar. Você vê alguém sendo tocado pelo poder de Deus. Alguém sendo curado. Pais chorando e sendo alentados no momento de dor quando você faz uma oração. Ou quando você leva uma palavra de vida sobre alguém. Ou quando você entra numa casa e diz: a paz esteja sobre essa casa. Essas coisas, de fato, não têm preço. Mas quem sabe a gente só experimentou aquela do Mastercard, né? A do reino de Deus ainda não. A gente é recompensado com poder. Ah, isso me interessa. Mas só que aqui é diferente. Jesus fala: eu dei a vocês poder. É um poder que é controlado por Deus e pelo Espírito Santo. É o poder que foi concedido à igreja para realizar essa obra. E esse poder só é experimentado por aqueles que trabalham no reino de Deus. Não adianta, gente. A gente vê na Bíblia a gente querendo usar esse poder, né? Tem uma situação lá onde o apóstolo Paulo encontra os filhos de Seva que se enfrentaram lá com demônios e de repente eles oraram assim, né? Tipo assim:
A gente pede para esses demônios saírem em nome de Jesus Cristo, que Paulo serve, né? Sem autoridade nenhuma. E os demônios foram para cima deles e foi um fiasco, né? Então, quer dizer, não é um poder que é comprado. Né? Tem uma história lá em Atos de um cara que era mágico, Simão. E daí ele chega para Paulo e fala, como é que é? Como é que é o negócio aí? Né? Quanto custa? Como é que eu faço? Eu quero esse poder também. Querido, esse poder é dado do alto para aquele que faz a obra. Para aquele que está engajado no reino de Deus. E de fato esse poder é tremendo. Está à nossa disposição quando a gente sai em obediência para cumprir a missão de Jesus Cristo. Em Atos 1:8, Jesus fala, vocês vão receber poder do alto e serão minhas testemunhas. O poder é para testemunhar do reino de Deus. Não é para dizer que eu sou maior, que eu tenho dom A, B, C ou D. Mas é para realizar a obra de Deus, para a salvação de vidas. Lá em Atos 4, 29 e 30, a gente vê a igreja orando. Em meio às ameaças, às lutas, às perseguições, mas em meio também aos milagres e ao poder de Deus agindo, a igreja ora assim, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A preocupação da igreja aqui não era milagre, maravilha, opa, vamos sair nos jornais aí, o povo que está curando e fazendo milagre, não. A preocupação da igreja é pregar o evangelho do reino e anunciar com intrepidez a palavra. E enquanto a gente anuncia a palavra de Deus, o poder de Deus se manifesta. Isso é uma coisa com o Espírito Santo. Não é uma coisa que eu consigo deter. E esse poder só se manifesta com aquele que cumpre o chamado. Com aquele que é discípulo de fato. Então pense que recompensa maravilhosa. Poder do Espírito Santo à nossa disposição para realizarmos a obra. Segunda recompensa que Jesus fala aqui para eles, olha, não fiquem felizes aí porque demônios submetem e tal, tudo bem, isso é super legal, né? Mas não é com isso que vocês têm que se alegrar. Eu quero que vocês se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. E aqui Jesus fala de um registro. E aqui pode ser uma alusão ao livro da vida, aos escolhidos e salvos. E aqui está associado a uma vida de obediência do discípulo, que se envolve nesse trabalho da colheita. E não simplesmente aquele que responde um apelo, e depois vai viver sua vida. A gente tem às vezes entendimentos equivocados a respeito do nominho gravado lá. Por isso tem gente que fala que hora está gravado, daí hora apaga, e daí escreve de novo e apaga de novo. Imagina, né? Que loucura esse negócio. Não, mas Deus não tem problema com isso. Ele sabe quem são os dele e esse nome ele escreve lá e este nome ninguém pode tirar daquele lugar. Nós precisamos viver dessa forma porque esse é o grande privilégio. Ele não está falando aqui de alguém que respondeu um dia a um apelo para aceitar Jesus. Ele está falando daquele que vive como discípulo, daquele que é obediente, daquele que cumpre a missão, daquele que responde ao chamado. Daquele que a qualquer ordem do mestre, do Senhor, diz, Senhor, eis-me aqui. Daquele que quer ser canal, daquele que não tem agenda. Daquele que não tem compromisso e diz, Senhor, deixa para depois, esse ano eu não posso porque eu estou fazendo a minha pós-graduação. Ah, final de semana eu não posso porque eu tenho um almoço de família, não tem jeito. O nome registrado é daquele que é discípulo e daquele que diz, sim, Senhor, estou disposto, eis-me aqui, me envia. Eu quero realizar a tua obra e isto é um grande privilégio. O nosso nome está registrado lá e essa é uma promessa maravilhosa. Que todos aqueles que servem a Jesus no seu reino sabem que o seu nome está lá, não por privilégio, não por qualquer mérito pessoal, mas por causa dos méritos do próprio Cristo. Por isso que Jesus diz lá em Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, não. Não fica pensando que o povo que tem cara de crente está com vaguinha garantida, não. Porque os chamados são aqueles que respondem. Vocacionado é aquele que busca e cumpre e realiza a sua vocação. Não é aquele que diz, um dia eu aceitei Jesus há 30 anos atrás. E dele escreveu meu nominho lá e depois eu disse tchau e bênção e não estou engajado. Então ter o nome registrado no céu é o maior privilégio que a gente pode ter.
E essa é uma convicção pessoal. Eu não posso dizer se o Lucas está lá escrito, né? Ou se é a Noeli e o Leônidas. Não quero correr risco de nada, mas eu preciso saber se o meu está lá ou não. Eu preciso ter essa convicção e essa certeza. E a terceira grande recompensa é o privilégio de vermos o sobrenatural. Olha o que Jesus diz aqui, depois que ele fica muito alegre, diz o verso 21, e ele inspira a Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tem mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. São os simples que recebem essa manifestação poderosa de Deus. E no verso 22 ele fala, felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Querido, você está vendo coisas no reino de Deus como discípulo. Você está vendo Deus fazer coisas. Através da tua oração, através das tuas ações, através da sua obediência. Se você está vendo, dá um glória a Deus. Amém. Se você não está vendo, diga misericórdia. Ok, daí você pode falar no teu íntimo. Ok? É essa vida que Jesus quer para nós. Para todos aqueles que seguem a Ele. Felizes são aqueles que podem ver o que vocês estão vendo. Ou seja, ele está dizendo que tem gente que não está vendo. E tem gente que muitas vezes está ali, né? Caminhando com Jesus, crente, firme na igreja, né? Firme pelo menos no nome lá no hall. Mas não está vendo. Não está vendo esta ação sobrenatural. Não está vendo, como Jesus fala, o diabo cair do céu como um raio. Não está vendo o reino de Deus avançando. Não está vendo as oportunidades e entrando para servir a Deus nas oportunidades. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, Paulo escreve um texto maravilhoso aqui. Ele diz, porém, 1 Coríntios 2, 9. Porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Então, essas coisas maravilhosas e inefáveis, como Paulo diz que ele viu e ouviu da parte de Deus. Estas coisas são para aqueles que servem a Deus. São para aqueles que estão engajados, que estão alistados nesse ministério. São aquelas pessoas a quem dá o privilégio de ver o sobrenatural. São esses felizes, são esses bem-aventurados. Porque vem aquilo que ninguém vê. Que é essa manifestação poderosa do Espírito de Deus. Existe algum privilégio maior do que esse? Se você acha que existe, você precisa reconsiderar a sua fé, meu querido. Se a tua vida, como diz o apóstolo Paulo, está apegada nas coisas deste mundo, você é o mais infeliz dos homens, diz ele lá. Se as tuas expectativas e os teus anseios não estão nas coisas do reino de Deus, que vida você está levando? Nós temos esse privilégio de fazer parte, de vermos o sobrenatural. Nós precisamos desejar isso. Não há, de fato, privilégio maior do que esse. Nem as lutas que a gente enfrenta ofuscam esse privilégio maravilhoso de fazer parte do reino. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que as minhas lutas vão cessar. E não vai demorar muito, gente. Daqui a pouco aí. Elas vão cessar. E eu vou poder partilhar da eternidade. Eu vou, como até nós comentamos na célula, né, Carol? O nosso tesouro não está aqui nas coisas desse mundo, queridos. Nosso tesouro está lá no céu. Onde a traça, nem a ferrugem corroem e roubam. As coisas daqui passam, se perdem. Mas as coisas eternas permanecem para sempre. Existe o privilégio de ter sido escolhido para participar desses ministérios do reino de Deus. Eu vejo que muitas vezes há muitos cristãos que não reconhecem isso. E dizem para Deus, Deus, foi um privilégio seu me chamar. Obrigado. Quem sabe não falam, mas agem como tais. Agem como tais. Existe um privilégio de viver o sobrenatural, de ver o poder da fé operando. Curas, sinais, maravilhas. Não tem coisa melhor de ser um canal de Deus. E eu lá naquele Pequeno Príncipe, eu falando, Jesus, o que eu vou falar para o Fred e Alcione? Que estão sofrendo com o filhinho desde que nasceu. Que palavra eu vou dar para eles? Mas Deus usa a despeito de quem eu sou, do que eu penso em falar ou deixar de falar.
Deus usa quando você vai num leito de alguém desconhecido e ora por uma mãe que está desesperada, chorando em prantos. Deus nos usa e a gente precisa viver esse sobrenatural. Existe um privilégio maravilhoso nisso. Jesus fala: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Queridos, eu quero encerrar dizendo 2 palavras. Primeiro, aos líderes desta igreja. Aqueles que estão engajados em ministério, estão comprometidos e estão se dedicando a isso. Eu digo: perseverem. Paguem o preço, e eu sei que há. E quanto mais nós queremos nos envolver, o preço fica um pouquinho mais caro. A salvação é de graça. Mas só que o ver a manifestação do poder de Deus no reino e ser contado como discípulo tem um preço. E Jesus narra exatamente o preço dele. Se alguém quer me seguir, e lá ele fala: perseverem, meus queridos. Perseverem firmes, mesmo diante das lutas, das dificuldades. Desfrutem das recompensas, e elas existem. E são muitas as recompensas que Deus nos dá nesse ministério. A gente faz parte de uma estirpe de pessoas privilegiadas. Quem sabe para o mundo a escória. As pessoas olham para nós e não dão nada. Mas no reino de Deus, nós somos valorizados. Absolutamente por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. E não há prazer maior e bênção maior do que ser contado neste reino. Então, queridos líderes, não desistam. Continuem firmes. As lutas vocês sempre terão junto com vocês. Mas, caminhando com Jesus, as vitórias serão certas. O choro pode durar uma noite, como a gente cantou, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus sempre nos renova. Deus sempre nos mostra que a eternidade é muito maior do que aquilo que a gente está vivendo aqui. Vale a pena pagar um preço. Vale a pena ir no contrafluxo desse mundo. Vale a pena abrir mão de todas as coisas. Vale a pena dizer que o reino de Deus é mais importante do que absolutamente qualquer outra coisa na face dessa terra. Do que qualquer festa, evento, promoção, dinheiro, o que for. O reino de Deus é muito mais precioso e muito mais importante. E nós não podemos trocar isso por nada. Estes são os discípulos que verdadeiramente entendem o que é chamado. Então, a vocês líderes, muito obrigado pela dedicação. E eu digo, continuem se dedicando ainda mais. Porque o Senhor é digno disso, não é verdade? E aos demais, aqueles que ainda, observem bem, aqueles que ainda não estão assumindo ministérios, liderança, contado entre trabalhadores da colheita, eu digo, tem uma vaguinha para você. Tá? Tem uma vaguinha. Estamos recrutando. Aliás, Jesus está recrutando. Responda para o Senhor: eis-me aqui. A gente está numa virada de ano. Você pode pensar o que você fez em prol do reino de Deus. Não dê desculpas. Responda para Deus o que você fez em prol do reino dele. De anunciar o reino de Deus. De pregar o evangelho de Jesus Cristo. De manifestar que o reino de Deus está perto. E disponha-se a servir. Diga para o Senhor: eis-me aqui. E se você se deu para o Senhor nesse ano de 2015, diga para o Senhor: eu quero me dar mais ainda. Converse com o facilitador da sua célula. Orem juntos para que Deus mostre que função você tem no corpo. Para que você possa de fato trabalhar ativamente no reino de Deus. Porque Jesus continua chamando estes que vão de 2 em 2, anunciando o reino de Deus. E eu e você estamos nisso. Eu não sei você, mas eu não quero estar fora dessa história. Eu não quero estar fora deste engajamento. Não é porque eu sou pastor, porque eu estou engajado, não. Mas é também porque eu abri mão. Eu abri mão de uma profissão, abri mão de uma faculdade, abri mão, quem sabe, de uma posição social, seja lá o que for, para escolher o reino de Deus. Mas todos nós temos que fazer isso. Todos nós temos que abrir mão de alguma coisa. Eu abri mão da sua parte, agora abra mão da sua, para viver no reino como Deus quer que você viva. E ser frutífero no reino de Deus. Jesus falou: eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto. E que o vosso fruto permaneça. Jesus nos escolheu para isso. Então, se você é discípulo de Jesus, você foi escolhido para ir, ou seja, não para estar estático, mas para ir e dar fruto, e muito fruto. E eu desejo de todo o coração que a liderança dessa igreja seja um exemplo para você. Muitas pessoas que hoje estão engajadas, e nós temos aí um número aí de pelo menos 50 e tantos líderes, engajados e comprometidos, cada um com a sua porção,
fazendo a sua tarefa e obedecendo o Senhor no seu reino. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para a gente cantar novamente aquela primeira música, Eu Tenho um Chamado. Porque essa música tem tudo a ver com aquilo que nós estamos fazendo hoje. E enquanto nós cantamos essa música, eu quero que você reflita na letra, que você pense o quanto isto tem sido uma realidade na sua vida como um cristão. Não importa quanto tempo de caminhada com o Senhor você tem. Eu tenho certeza que Deus tem uma parcela de tarefa no reino de Deus para você. Não importa qual é. Não importa a função que você tem no reino. Mas você tem uma. E você precisa exercer essa função. Você precisa entender o seu lugar no corpo. E fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Ponto. Nada mais. Nós não estamos falando de ativismo, nós não estamos falando de sobrecarga, nós estamos falando de identificar o nosso chamado e o nosso lugar no reino de Deus. Neste corpo de Cristo, ninguém fica inerte, ninguém fica parado, ninguém fica sem função. Todos nós somos chamados para isso.